Fernando Abreu foi repetidamente o que não se podia ser: gay e crítico da ditadura nos anos 70 e 80, doente de AIDS nos anos 90. Teve outros traços, e esses mencionados não são nem equiparáveis entre si, nem estão unidos por um fio condutor, mas compartilham uma ideia central. Em 1994, Caio descobriu que estava com o vírus do HIV. Declarou publicamente ser portador do vírus no jornal O Estado de São Paulo, onde era colunista. Em decorrência das complicações causadas pelo vírus, Caio Fernando Abreu faleceu em Porto Alegre no dia 25 de fevereiro de 1996, aos 47 anos. Hoje, anos depois de sua morte, é analisado o impacto que ele teve na cultura brasileira. Não só na literatura, mas também na vida de muitos de seus leitores. Foi o primeiro escritor brasileiro que escreveu sobre o HIV, recorda Ramon Nunes Melo, autor do livro de poemas Tente Entender o que Tento Dizer, sobre sua experiência com o vírus. O título vem de uma crônica de Caio. Assim diz Ramon: descobrir que você tem HIV é algo muito difícil. O que descobri é que a linguagem é o verdadeiro vírus. Falar da questão publicamente, sem pudor, é muito difícil. E busquei textos e o encontrei. Ele, que passou pela mesma coisa, mas quando não existia nada para se apoiar. Foi um pioneiro e ajudou muitos no processo de adaptação. Caio Fernando Abreu escrevia muito sobre sexo, medo, homossexualidade e solidão, além dos temas sociais e históricos, já que o escritor presenciou os efeitos do golpe militar de 1964. Seus contos se voltam para a perspectiva interior dos indivíduos, mas as problemáticas, as repressões e desilusões que os jovens sofreram como consequências dessa época são também representadas. Sua produção literária passa longe dos cânones da academia e foge às regras da chamada literatura convencional. Foi justamente por romper com os padrões literários, empregando uma linguagem acessível e mais próxima ao coloquialismo, que o escritor angariou uma legião de fãs e leitores que compartilham frases e trechos de sua obra à exaustão nas redes sociais. A narrativa psicológica e o hibridismo de linguagens denotam em sua obra suas principais influências literárias. Clarice Lispector, representante da geração de 1945 e uma das maiores vozes femininas da literatura brasileira, Hilda Hilst, Gabriel Garcia Marques e Júlio Cortázar, autores de quem Caio era leitor voraz. Seus textos são híbridos porque ali encontram-se elementos da poesia na prosa, da prosa na poesia, do teatro no conto, das músicas que ouvia, dos filmes a que assistia, das experiências que vivia. O escritor dizia ter encontrado mais influências para sua literatura na música de Cazuza e Rita Lee do que na obra de Graciliano Ramos, uma de suas maiores inspirações. A escrita de Caio Fernando traz ecos de manifestações artísticas e os conflitos internos pelos quais tem como inspiração a música e o teatro. Tenta incorporar em sua escrita o ritmo musical, procedimento que denomina de coreografia verbal. Outro procedimento era o que se denomina de teoria dos metâmeros, que é qualquer esboço ou anotação fragmentada que contém informações sobre personagens, estilo ou trama.
Ele ainda anotava em pequenos cadernos suas inspirações e as frases assimiladas no cotidiano, e ampliando-as e transformando-as em contos, romances ou peças teatrais. Sua obra teatral remete aos mesmos temas tratados em sua literatura, como na peça A Maldição do Vale Negro, de 1986, que retoma seu livro A Maldição do Saint-Marie. Em sua escrita, predominam a temática amorosa, suas angústias e a solidão, abordando doenças com metáforas e sintomas com um excesso de palavras e um jorro de linguagens proposital para provocar efeitos de imitação. Os contos Aqueles Dois e Sargento Garcia são integrantes da obra Morangos Mofados. O livro, que foi consagrado pela crítica, é dividido em 3 partes: o mofo, os morangos e morangos mofados. E os 2 contos analisados fazem parte dos morangos. A violência presente em Aqueles Dois é percebida desde o subtítulo: História de aparente mediocridade e repressão. Traz uma violência velada, como a enfrentada diariamente por aqueles que desafiam a ordem social tradicional. A amizade entre os 2 personagens centrais, Raul e Saul, é desenvolvida aos poucos e, antes mesmo que os 2 consumam seu relacionamento, já começam a enfrentar preconceito por parte dos colegas de trabalho, de onde parte a violência velada presente na obra. Essa violência velada fica clara neste trecho em particular. Uma noite, porque chovia, Saul acabou dormindo no sofá. Dia seguinte, chegaram juntos à repartição, cabelos molhados do chuveiro. Nesse dia, as moças não falaram com eles. Os funcionários barrigudos e desalentados trocaram alguns olhares que os 2 não saberiam compreender se percebessem. Mas nada perceberam, nem os olhares, nem as 2 ou 3 piadas enigmáticas. Mesmo no momento de amizade, os personagens já têm consciência de que ela deve ser mantida em segredo. Os olhares no ambiente de trabalho são um elemento instigador da violência simbólica representada no conto. O ponto de impulso da relação de Saul e Raul é a morte da mãe de Raul. A partir disso, ele está liberto das amarras familiares, outro local onde o preconceito e a violência podem se materializar. A consumação da relação entre os 2 é implícita somente ao final do conto, e com a destituição dos cargos, é como se os 2 se livrassem da última amarra que os impedia de ficarem juntos. O segundo conto, Sargento Garcia, traz também a temática de homossexualidade, mas dessa vez de uma forma mais aberta e agressiva. Explora a relação de poder entre os 2 personagens principais, o forte e o fraco. Essa relação de domínio é especialmente abordada no início do conto, quando os personagens estão em ambiente militar. O sargento usando de sua patente para humilhar Hermes, o personagem principal, de forma machista e preconceituosa. O Sargento Garcia é usado na obra como demarcação do período histórico, sendo uma representação direta da repressão simbolizada pela ditadura militar. O conto continua fora do quartel, mas as consequências da violência psicológica são marcadas pelo desconforto de Hermes. A violência psicológica progride para a violência física. O sargento leva a relação de poder para um ambiente íntimo e quando Hermes tenta interromper a relação carnal,
é forçado pelo outro a continuar, reforçando a relação de dominação presente desde o início do conto. Os dois contos abordam relações homossexuais, mas em polos opostos. Em aqueles dois, há uma relação de carinho, uma amizade que progride ao amor, enquanto em Sargento Garcia se trata de uma relação hostil do início ao fim, culminando num ato hediondo contra a personagem principal. Apesar dessa diferença na abordagem, ambos tratam da violência, velada ou revelada, e do declínio moral. Em aqueles dois, os valores que saem da esfera privada e invadem o público, configurando o preconceito e acabando por minar a liberdade das personagens principais. Em Sargento Garcia, o uso da força militar como forma de dominar e infringir o direito do outro. O uso de temas tabus na literatura, especificamente se tratando da homossexualidade, só começou a aparecer no Brasil na década de 1970, com o movimento de contracultura nos centros urbanos. Nesse período, uma literatura contestadora começa a se desenvolver, uma literatura que não se acanha frente ao lado sórdido da vida e não evita tratar de tabus. Caio Fernando Abreu surge nesse contexto. Ele traduz em sua escrita uma busca por novas alternativas estéticas, combinando elementos da vida e da arte. Sua ficção é marcada por ideologias e valores, indo contra a literatura canônica tradicional. Trata em sua obra temas marginais, usando do preconceito e da violência alheia para evidenciar seus valores. Em 2014, ano em que se completaram 18 anos de sua passagem, foi organizada a exposição Caio Fernando Abreu, Doces Memórias, realizada em Porto Alegre nos dias 2 de julho a 13 de setembro, com curadoria de Márcia de Abreu Jacinto, irmã do escritor, pesquisa de Lara Souto Santana e fotografias de Luciane Pires Ferreira.